que fosse coisas que a gente não costuma ouvir, né, diariamente na igreja. Então, nós fizemos uma programação até o meio do ano, com várias temáticas também, pensando também nas pessoas que viriam falar, que tivessem propriedade, trabalhassem na área, né, para que todos nós pudéssemos ser edificados. E para esse mês de março ficou esse tema, né? Uma igreja acessível, né? Tema muito importante. Como o Peu falou, que não é algo assim tão atual, que está na moda, mas pelo crescimento de pessoas, né, que vêm tendo problemas de saúde, pessoas que tendo problemas de deficiência, né? Então, é algo que está muito assim, tem sido muito explorado, né? Muitas pessoas se formando na área, né? E nós, como igreja, não devemos estar de fora, né? Devemos estar atuantes também nessa área, né? Para poder receber, para poder contribuir na vida dessas pessoas, né? Então, eu queria chamar a nossa convidada da manhã, que é a fonoaudióloga Xênia Bronzeado, que vai falar um pouco aqui sobre essa temática. Ela vai se apresentar aqui. Mas antes vamos orar por ela. Vamos orar? Senhor Santo, querido e amado Pai. Senhor, mais uma vez, Senhor, vamos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, a tua serva, Senhor. Meu Deus, que tudo que ela venha falar aqui, Senhor, seja vindo da tua parte, Senhor Jesus Cristo. E que possamos, Senhor, ser edificados, Senhor Deus. Que possamos, Senhor, ser constrangidos, Senhor Jesus, a refletir, Deus, se estamos fazendo, Deus, o que é correto diante da tua palavra, Senhor Jesus. Se estamos seguindo, Senhor, o teu exemplo de amor, Deus. Ó, Senhor Jesus, nos ajuda, Deus. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor Jesus. Abençoa a tua serva, Senhor Jesus. Que ela possa, Senhor Jesus, ser instrumento, Senhor Jesus, de bênção, Senhor, para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, te agradeço, meu Senhor. Amém. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Como a irmã falou, não conheço alguns irmãos da igreja. E já estou grata pela palavra ministrada por Peu, né? Não sei o nome dele, vou chamar da forma que foi falado, Peu. Mas eu me chamo Xênia, sou fonoaudióloga, tenho 35 anos, tenho uma carinha de novinha, né, minha gente? Digam que sim. Tenho 2 filhos, 2 milagres, chamada Mariane, que vai fazer 7 anos esse ano, e Gustavo, que fez 3 anos, sexta-feira. Eu não podia ter filho, então eu sou um fruto do milagre do Senhor. E eu tinha uma endometriose de bexiga e intestino, e para o médico era impossível ter filho. E eu tenho 2, para a glória de Deus. Sou fonoaudióloga, como a irmã falou. Sou secretária de saúde do município de Alagoinha. Sou mestre em terapia intensiva. Atuo como fonoaudióloga aqui no consultório Psicoluz. Sou serva do Senhor da Igreja Betel Brasileira. Sou casada com Felipe, muito bonito, meu marido. Um fruto também que Deus resgatou, né? Foi criado no Evangelho, mas parece que quando nasce no Evangelho, o pai é um exemplo, os pais do meu esposo, mas se desviou, mas hoje vive para a glória de Deus. E somos palestrantes do Encontro de Casais com Cristo, com a temática de fé. E deixa eu ver mais. E hoje eu vim aqui para falar um pouco dessa acessibilidade da igreja. Então, a igreja é acessível sobre a inclusão do diferente. Eu coloquei esses 2 bonequinhos, esses 4, representando o autismo. Agora vamos iniciar o mês de abril, onde iremos ter a conscientização do autismo, que é uma patologia que vem crescendo bastante, né, no nosso meio. Então, o diagnóstico ele está muito precoce. Então, a igreja, primeiramente, eu gostaria também de agradecer o convite a todos e também por encontrar logo uma rampa de acesso no início da igreja. Então, isso é muito importante. A inclusão como um todo, a sociedade, a escola e a igreja.
às vezes a gente assim se depara ainda com situações bem desagradáveis, né? Então assim a sociedade, por mais que está bem desenvolvido, essa temática ela está sendo bem trabalhada, mas ainda a gente encontra alguns desafios. Então a sociedade vê uma criança que seja que a gente chama de atípica, uma criança especial, com uma certa rejeição. Muitas vezes a gente não quer que essa criança brinque com a nossa criança que é típica, né? Então, tendo tempo essa exclusão, né? Então, assim, a sociedade ela não está bem preparada com toda essa temática. Então, nós, como igreja, nós devemos mostrar a diferença a cada dia, a cada momento. Não é fácil. Nós somos carnes, mas também nós temos o Espírito. Então, a gente tem que pensar toda hora, todo momento nisso. Então, muitas vezes, eu sempre cito isso onde eu trabalho. Minha gente, vocês têm que ter paciência. Eu sei que são grandes os desafios, mas nós somos a luz do mundo, né? É como o irmão pregou. Nós temos que mostrar, primeiramente, o amor em tudo que nós fazemos. Seja no nosso andar, no nosso levantar e nas nossas atitudes também. Então, às vezes, nós devemos ter mais paciência e mostrar para terceiros que a vida não se pode ser demonstrada dessa forma. O mundo está tão agressivo. Imagina se não existisse a igreja. Eu creio que assim a igreja ela vem dando essa acessibilidade para o mundo, para a sociedade, mediante a igreja e mediante também na escola. Então, nós devemos mostrar isso a todo momento. A semana passada, eu vinha da Secretaria de Saúde e vinha um rapaz bem novinho, porque a acessibilidade a gente não só pode fazer com as crianças especiais, e sim ver isso como um todo. Se você é um alcoólatra, se é uma pessoa dependente químico, ele é doente. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Ele não teve uma base de família. Ele não teve ninguém para mostrar a ele como é que é o verdadeiro amor. Muitas vezes, várias pessoas têm a maior dificuldade de dizer só uma simples palavra. Eu te amo. O Senhor é lindo, o Senhor sabia? E aí, às vezes, até as pessoas se espantam. Mas uma forma até de brincadeira, você vai brincando e mostrando esse verdadeiro amor. E aí, quando eu vinha da secretaria, esse rapaz, ele estava altamente embriagado e drogado. Depois de mais ou menos uns 2 dias, eu estava indo trabalhar e ele estava carregando o banco da feira. Aí eu parei o carro, eu não podia parar o carro no momento que ele estava naquela situação. Eu parei o carro e eu olhei para ele, eu disse, tudo bom? Ele disse, tudo. Ele chega e ficou espantado, assim. Aí eu disse, mas rapaz, você vinha ontem na pista tão assim, eu não gostei daquele seu jeito. Aí ele olhou e disse, e tu me viu, Xenia? Eu disse, vi, você estava muito bêbado e drogado. E você não pode fazer aquilo, você tem uma família para cuidar. Ele olhou assim para mim, encheu os olhos de água, um rapaz bem bonito, né, que é difícil um homem chorar. E aí ele disse, muito obrigada. Ninguém nunca falou do jeito que você falou comigo. E eu fui, apertei a mão dele, eu disse, olha, se eu ver você mais uma vez na rua daquele jeito, eu vou chamar a polícia e levar você para casa. Aí ele ficou rindo, ele disse, eu prometo a você que você tão cedo não vai me ver dessa forma. E hoje eu fiquei tão feliz, porque ontem, quando eu estava saindo de casa, ele está trabalhando na loja de um primo meu. Então, assim, ele é um rapaz trabalhador, e ele olhou para mim e disse, está sabendo que eu estou trabalhando? Me deram a oportunidade. Porque, às vezes, a gente exclui essas pessoas. A gente não dá oportunidade. Às vezes, com medo. Porque é um drogado, vai roubar alguma coisa da minha casa, vai machucar, vai fazer alguma coisa. Lógico que a gente tem que ter sabedoria em tudo. Mas a gente tem que ter um olhar diferente. A gente tem que moldar essas pessoas. Essas pessoas precisam das nossas ajudas, né? A gente trabalha com o CAPS só de pessoas com saúde mental, que tinha 3, 4 pessoas, 3, 4 usuários. Hoje nós temos 34. Por quê? Porque nós estamos demonstrando amor naquele lugar. Porque a gente está deixando eles mais funcionais, mais acessíveis, mostrando que eles são capazes de realizar qualquer situação, certo? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Às vezes, eles nos veem como pessoas tão importantes que diz, ela não vai falar comigo, mas ele é importante o quanto você é importante também. Então, ele só apenas teve um desvio na vida dele, mas que a gente pode contornar essa caminhada. Então, a acessibilidade na escola, a gente tem eu vejo muita rejeição disso.
aqui mesmo, a gente com os nossos pacientes, algumas escolas não querem aceitar. Não, está cheio. Por quê? Porque o trabalho é dobrado. Né? Uma criança especial, ela precisa de uma cuidadora, precisa de um olhar diferenciado, e esse cuidador ele precisa ter cursos específicos. Então, isso gera dinheiro, infelizmente, por uma parte, para a escola. Então, eles pensam dessa forma, mas, na verdade, eles deveriam ter mais essa inclusão. Quando a gente fala de inclusão social, a gente vê logo de imediato, na porta de entrada, a exclusão de algumas escolas. E a gente tem que prestar atenção com isso. Até mesmo com os nossos filhos, a gente mostrar. Então, mãe, esse menino está usando cadeira de rodas por quê? Porque são diversas perguntas. Isso é normal, uma criança perguntar dessa forma. Mas a forma que você vai responder, a forma que você vai ensinar o seu filho faz toda a diferença. Ele é especial, o quanto você é especial. Ajuda ele. Vamos, coloca aqui, empurra a cadeirinha dele, pega ali um pincel, uma caneta para ajudar a brincar com ele, mostrar que essa criança ela pode fazer o normal como uma outra criança típica. Então, a gente tem que demonstrar dessa forma. E não falar, não, ele é doente, é especial, tem um problema. Isso dói, minha gente, e dói muito. A gente deve, todo momento, se colocar no papel do outro, para que a gente possa, pelo menos, administrar isso em nossas vidas. Então, nas estatísticas do Brasil, segundo o IBGE, afirma que a deficiência visual é a mais comum entre os brasileiros e atingiu 35,8 milhões de pessoas em 2010, seguida pela deficiência motora, 13,3, auditiva, 9,7 e mental ou intelectual, 2,6. Então, assim, a deficiência auditiva está muito além, né? Então, a gente já vê um avanço grande de acesso, da parte também de educação, né? Que tem toda a parte estruturada. Na escola, como deficiência intelectual, a cada dia a gente vem vencendo essas barreiras, né? Acessível mesmo. Então, o evangelho anunciado por Jesus era inclusivo. Jesus demonstrou o amor pelos portadores de deficiência, curando-os, pregando a salvação e ensinando os valores do reino. A igreja precisa divulgar o evangelho para todos, incluindo os deficientes, e cumprido o idem de Jesus, que disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ela não falou, pregue só para Janine, pregue só para Peu, pregue só para Felipe. Ele disse que é para pregar para todos, de uma forma diferenciada, porque uma criança especial, uma criança atípica, ou até mesmo um adolescente, a gente tem que formar uma parte mais concreta. Então, o índice dessas crianças, elas vêm crescendo a cada dia, aumentando bastante mesmo. Então, como eu falei anteriormente, principalmente com autismo. Eu não sei o que está acontecendo, porque a medicina ela não explica ainda, é um índice, assim, é inato, a gente não sabe mesmo como é que surgiu, né, todos esses problemas do autismo, mas a gente via isso de 1 a 100 pacientes. Hoje não, a gente já aumentou muito esse índice, né? Então, assim, as crianças com déficit intelectual está crescendo bastante esse índice. Todo ele, como ele é um espectro, não existe uma igual à outra. Cada um tem a sua característica e as suas dificuldades. Então, assim, a gente sempre tem um olhar, essa tem um autismo leve, essa é mais moderado, essa já tem um autismo mais grave. Então, vem crescendo bastante. Então, assim, nós como igreja, quando meu filho mesmo, de 3 anos, ele é bem elétrico mesmo. Misturou o meu DNA com o meu esposo, aí já viu, né? Muito elétrico. Então, assim, às vezes, quando eu chego na igreja, se ele não se alimentou bem, se ele não dormiu o suficiente, com certeza ele vai me dar trabalho. E eu sei disso. E eu, como mãe, me levanto, vou lá para fora, eu vou para a salinha com ele, fico lá. Porque nós, quando somos escolhidas para ser mãe, nós não devemos ter vergonha de nada. Se o nosso filho cai no chão por alguma coisa, alguma birra, a gente vai, contorna aquela situação e levanta. A gente não deve ficar pensando em A e B, em a sociedade. Eita, está me vendo, vai pensar que eu não dou educação ao meu filho. Geralmente já rotula dessa forma, né? Mas não sabe como é o seu filho. Meu irmão sempre dizia, ai, Xene, esse teu menino é uma bênção, viu? Eu não aguento não, ele não. Mas aí, quando eu passei uma semana com ele, ele entendeu
que tanto eu coloco ele no repouso, mas é uma característica dele. Ele é agitado, então ele precisa ser ouvido mais, ser mais trabalhado, precisa de mais carinho. E eu mostrando a ele, porque surra, né, não vai educar ninguém, minha gente. Aquilo ali é um paliativo. Deu uma tapinha, passou, acabou. Agora, se a gente mostrar com uma conversa, vamos sentar aqui, vai ficar aqui de repouso um pouquinho, porque foi desobediente e mamãe está triste com você. Aos poucos ele vai entendendo tudo isso. São crianças e a criança ela precisa viver essa fase de criança. Existem crianças que chegam na igreja e ficam sentado o culto todo, né? E criança que fica rodando, querendo sair. Não é fácil isso. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar como igreja, para que a gente não venha ignorar os filhos dos nossos fiéis. E sim dizer assim, meu Deus, abençoa a Xênia, que ela tenha bem muita saúde, bem muita paciência com o filho dela, com a filha. Então, se precisar de ajuda, está precisando de ajuda, hoje eu trouxe uma massinha para a igreja. Vamos para ali brincar um pouquinho para a mamãe assistir o culto tranquila. Então, isso é o que a igreja deve fazer. É essa acessibilidade e não ignorar. A gente tem que lembrar sempre, nós somos a luz do mundo e devemos mostrar cada dia a diferença. Isso eu não aprendi, não foi ontem não. Passei por um processo grande para aprender. Por quê? Porque é muito difícil. É como eu digo, nós somos carnes. E nós temos um temperamento aqui dentro que só a misericórdia, né? Então, a gente tem que respirar fundo. Às vezes, quando acontecem certas situações, a gente tem que respirar fundo. Meu Deus, me dá a tua graça, a tua sabedoria, porque eu sou a luz do mundo. E eu fico caladinha na minha mesma. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E vou tentar resolver, porque nós somos ali para resolver e não para piorar a situação. Então, o olhar diferente das crianças proporciona uma tristeza nos familiares. Então, muitas vezes a gente chega, se for um dia que deu muito trabalho, ou até mesmo uma criança, quando nasce, que é especial, que é atípica, a gente já vê um olhar assim diferente de terceiros. Então, que a gente nunca olhe dessa forma, e sim que a gente mostre mesmo. Mas como é lindo ele! Oh, meu Deus, dá vontade de apertar, de arrochar. E realmente, eles são lindos, né? Carismáticos. Eu digo que os síndrome de Down são tudo meu xodó. Eu nunca vi na minha vida. Dá vontade de comer mesmo. Sofia, para mim, ela tem um cheirinho de chiclete que eu sinto o cheiro dela de longe. Mariane sempre fala, é essa que tem um cheiro de chiclete? Eu digo, é essa. Porque dá vontade de morder mesmo, de tão fofinhos e carinhosos. Eles, a cada dia, nos ensinam mais ainda o amor. Então, a visão da liderança da igreja, isso é fundamental. O amor no coração dos líderes da igreja para desenvolver esse trabalho, no qual eu parabenizo o pastor e toda a liderança da igreja, o trabalho da Secretaria da Família, em se preocupar com essa temática. Então, assim, flui muito o amor. Se não tivesse esse primeiro passo, como que vocês viriam ver essa temática de forma diferente? Os profissionais experientes, né? Se na igreja nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, por que a gente não vai também aproveitar esses profissionais para ajudar no trabalho da escola dominical infantil, para ajudar com a formação de um grupo aqui numa apresentação? Olha que felicidade seria para um pai e uma mãe, no Dia das Mães aqui, ter uma apresentação. Não sei se tem, estou dando assim um exemplo, né, que eu acho que deve ter. Então, de ter uma apresentação com aquelas crianças especiais. Então, assim, o pai e a mãe ia se sentir muito grato, ia ver mesmo a funcionalidade mesmo dessa criança. E é um trabalho que é um trabalho difícil, não é fácil não, né? A gente já trabalha a semana toda, todo mundo tem uma vida muito corrida, né? Porque no tempo de hoje não está fácil. E aí, chega no sábado, chega no domingo, aí a gente tem essa disponibilidade para ajudar. Imagina ser uma mãe de uma criança especial. Alguém aqui já se colocou no lugar de uma mãe, de uma criança especial, que tenha um filho com um déficit intelectual que fica rodando para frente e para trás, todo momento dentro de casa, você está toda hora correndo, senta aqui, vamos comer, aquela paciência. Um paciente que seja cadeirante, que use a sonda ainda diretamente no estômago, que tenha altas complicações, não é fácil. Essa mãe, ela trabalha mais do que 24 horas por dia. E aí, que felicidade seria chegar na igreja e ver profissionais que tenham essa capacidade e que venham ajudar também nesse trabalho no cultinho infantil.
Então, a acessibilidade das crianças cadeirantes, como eu disse, né, anteriormente, já encontrei aqui na igreja, e isso é muito importante. À luz da palavra de Deus, precisa ser abordado em todas essas questões e situações de maneira prática, clara e objetiva, lançando também uma semente de amor no coração da igreja, de professores, líderes, amor por crianças especiais que precisam ser amadas e atendidas com suas limitações também, porque elas são amadas por Deus. Então, se tem os professores, se tem esses profissionais, vamos pensar dessa forma, até mesmo para gerar muito amor nessa sementinha mesmo no coração. Então, o trabalho propriamente dito da criança atípica voltado à igreja. Então, os pais, eles assistem o culto com mais precisão, né? Eles ficam tranquilos, sabendo que as crianças estão com profissionais que tenham uma certa experiência lá na salinha. Porque nós que somos mães, nós ficamos preocupadas a todo momento, né? A gente sai para trabalhar e a gente fica ligando. Já comeu? Se deixou com febre? Tomou o remédio? Como é que está? Urinou hoje? Eu mesmo sou dessa forma, o dia todinho perguntando como é que está a situação em casa. Teve alguma coisa? Quebrou alguma coisa dentro de casa? Porque lá em casa nunca vi quebrar tanta coisa, correndo, tudinho, né? Brincando. Então, essa preocupação é normal. E aí, na igreja, os pais vêm, fica aqui tranquilo, certo? No templo, e os filhos ali na escola, cultuando também, aprendendo de forma adequada, de acordo com a alimentação dele. Então, o pai, ele presta mais atenção no culto, né? É muito gratificante. Então, o amor de Deus mostrado às crianças de forma concreta, com linguagem real, onde os pais ficam mais tranquilos. Então, esse deve ser um trabalho totalmente diferente. Se for pregar, né, para uma criança atípica, de forma assim, bem extensa, ela não vai entender. Então, com plaquinhas, com algumas modificações, e aí ele vai entender e pode apresentar também aqui alguma coisa na escola dominical para os pais. Além da abordagem para outras crianças compreenderem a importância dessa inclusão, né? Na sala do meu filho tem um autista, que inclusive ele é até meu paciente. E aí eu fico falando direto: Gustavo, você está cuidando de fulana? Estou, cuidado, porque ele morde muito. Viu? Então, assim, ele fica mordendo as outras crianças porque toma o brinquedo dele bruscamente. Então, assim, olha, você tem que mostrar aos amiguinhos que tem que pedir, por favor, posso pegar, ou se não, comunicar a ele, que ele não tem uma boa compreensão, ele não tem uma boa linguagem receptiva. E aí eu fico em casa já trabalhando isso com meu filho. Você está cuidando dele, mostra aos amiguinhos dele, viu? Que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa ser cuidado, dobrado, certo? Aí, tá bom, mãe, tá bom, porque ele tem 3 anos, mas parece um homem velho de 5 anos. E aí eu vejo, teve uma festinha na salinha dele, e quando eu cheguei eu fiquei muito feliz, assim, porque todos os amiguinhos dizendo: "Oh, tia Xênia, a gente está cuidando, viu, de fulano." Eu digo: "E é?" Eu fiquei surpresa. Para você ver como é importante, né? Uma coisa tão simples, mas a gente já está mostrando esse acesso, já está mostrando esse amor que a gente tem que ter o cuidado. E a criança, ela está absorvendo. Era uma criança que tinha várias limitações, mas hoje a gente já vê um comportamento diferenciado, um comportamento mais adequado naquele ambiente. Então, isso é um ponto positivo. Então, aos poucos, a gente vai mostrando, né, pouquinho, uma parte concreta e que vai dando certo. Então, eu botei essas 2 fotos, que seria como uma apresentação, né, nas datas comemorativas na igreja. Na Conferência de Saúde de Alagoinha, eu gosto muito de criança, assim, sabe? Atípica. Sou fã. Então, assim, quando eu trabalhava em Araçagi, eu tinha um grupo só de crianças especiais. Então, que eles apresentavam mesmo. O que eu via que sabia, já tinha uma linguagem inteligível, eu colocava para falar algumas frases. O que gostava de dançar, eu colocava para dançar. Mas eu sempre fazia uma apresentação. Não é fácil, mas a gente consegue. E aí, com os cadeirantes também, né? Então, eu achei linda essas 2 fotos, que poderia muito aproveitar na igreja, numa festa, numa data comemorativa, né? Então, as crianças apresentarem também, fazer essa apresentação. E as ações dos membros da igreja, as crianças ou um irmão que necessita de cuidados especiais. Como está sendo o seu comportamento mediante a situação como igreja? Eu faço essa pergunta a vocês. Será que muitas vezes vocês passam aqui na rua
e tem uma mãe de uma criança especial que a bolsa caiu, ou que ela está à espera numa recepção para dar uma mamadeira ou uma comida e ela está ali sozinha. Será que vocês, como igreja, mostram essa diferença? Mostra essa ajuda? Tem esse carinho? Quando vê uma criança que você especial, será que você cumprimenta? Ai, como é linda! Quantos anos tem? Como é o nome? Vocês não sabem a importância de uma mãe para essas perguntas. Então, que hoje, eu creio que muita gente já faz isso, mas que vamos continuar mais ainda a fazer. Eu coloquei a foto da família de Marcos Mion, que ele tem Romeu. Romeu, ele é autista, certo? E esse rapaz, ele não é evangélico, né? Marcos Mion, mas ele tem demonstrado um amor nas redes sociais e também na execução dos seus livros tremendamente. Então, ele não esconde o seu filho, muito pelo contrário, ele demonstra mesmo as atitudes do filho. Então, assim, eu tinha um vídeo que ele postou, tirando a barba do filho, mostrando, trabalhando essa parte sensorial dele. E eu fico emocionada mesmo com a atitude dele, né? Porque são pessoas artistas que eu creio que devem ter passado vários preconceitos, mas que a cada dia vem mostrando à sociedade uma parte diferente, um amor mesmo delegado por Romeu. Então, Romeu é um exemplo mesmo, assim, essa família está sendo um exemplo mesmo, assim, o pai, a mãe, os filhos. Então, assim, que a gente possa ver isso, porque a gente tem que pegar, mesclar todo esse amor, todo esse comportamento quando nos favorece mesmo. A gratificação de trabalhar com essas crianças, né? Primeiramente, o crescimento espiritual é o objetivo dos cristãos. E o crescimento espiritual é essencial para a vida cristã e alcançar-se com a prática. E quanto crescimento, quanta riqueza obtemos em ter a oportunidade de trabalhar com as diferenças. Acredito que essa é uma excelente prática que acrescenta muito na vida de todos que envolve. Então, isso, às vezes a gente nem dá muita importância, só pelo fato que a gente acordou e abriu os olhos e possamos enxergar. Ou até mesmo de levantar nossas mãos e dizer, aleluia, glória a Deus, eu estou vivo, e agradecer a Deus por isso. Mas, quando a gente perde essa função, a gente luta dia e noite para a gente resgatar. Então, essas crianças, elas nos ensinam a dar valor às mínimas coisas. Só o fato de dizer, oi, tudo bom? Bom dia. Meu Deus, disse uma frase completa e complexa. Vocês não sabem como a pessoa sai de uma sala de terapia dessa forma. Eu saio logo chorando, porque eu choro por tudo, né? Então, assim, a gratidão, a felicidade é imensa de uma fisioterapeuta colocar a criança em pé e ela dar o primeiro passo. Eu lembro, há 13 anos atrás, quando eu estava me formando, a criança, quando a gente colocou um amplificador sonoro no ouvido dele, que ele ouviu pela primeira vez, todo mundo parou. Tinha um espelho falso por trás e estava a família e as professoras assistindo a terapia auditiva. E eu era a ministrante do dia da terapia. E eu falando, bem agitada, que eu sou bem agitada mesmo, e ele olhou assim e ficou procurando o som, com a mãozinha assim. Foi a primeira vez que ele percebeu o som. Então, todo mundo parou, chorou. Eu digo, meu Deus, obrigado. Ele percebeu, graças a Deus. Então, assim, a gente não dá essa importância. Mas, quando a gente tem uma paralisia facial, Deus me livre, tem um AVC, que nem consegue segurar um líquido na boca, nem consegue mastigar, nem consegue fechar um olho, a gente vê essa importância. Então, que nós sejamos gratos a cada dia. Pelas mínimas coisas nós devemos ver Deus. Só pelo fato que eu saí de casa e estou aqui, cheguei em paz e vou voltar em paz e da mesma forma vocês. Então, se a gente começar a ver as mínimas coisas, tudo vai mudar. E essas crianças, elas nos demonstram isso. Nos demonstram primeiramente o amor. Com o amor a gente vence tudo. Eu creio que eu também falou sobre isso, né? Que primeiramente o amor, essa fidelidade e as demais coisas serão vos acrescentadas. Se a gente pensar dessa forma, tudo que será nosso um dia vai chegar. Eu sempre falo isso. Se esse copo com água, se for ser meu, ele vai vir. De um jeito ou de outro, ele vai vir. Então, não importa se tem vários empecilhos, se tem várias pedras no caminho, mas a gente não pode ficar triste, a gente tem que erguer a cabeça e pensar,
vai ser meu se for da vontade de Deus. Se não for, eu vou continuar dessa mesma forma. E para terminar, eu gostaria de ler essa carta, essa mensagem. É de um autor desconhecido, que é o seguinte: alguma vez pensou como Deus escolheu as crianças especiais? Uma vez eu vi Deus apeirar sobre a terra, selecionando o seu instrumento de propagação com grande carinho. Enquanto observava, instruiu os seus anjos a tomarem nota num grande livro. Para Bete, um menino, anjo da guarda Mateus. Para Miriam, uma menina, anjo da guarda Cecília. Para Regina, gêmeos, anjo da guarda Geraldo. Ele já está habituado. Finalmente, ele passa um nome para o anjo e sorri e diz: dê a esta mãe uma criança deficiente. O anjo, cheio de curiosidade, pergunta: por que ela, Senhor? Ela é tão alegre? Exatamente por isso, diz ele. Como poderia eu dar uma criança a uma mãe que não sabe o valor de um sorriso? Seria cruel. Mas será que ela vai ter paciência? Eu não quero que ela tenha paciência, disse Deus, porque aí ela irá afogar-se no mar da autopiedade e desespero. Logo que o choque e o ressentimento passem, ela saberá como conduzir a situação. Eu hoje estive a observá-la. Ela tem um forte sentimento de independência. O anjo retorquiu. Mas ela terá que ensinar a criança a viver no seu mundo, e não será fácil. Além do mais, Senhor, acho que ela nem acredita na sua existência. Deus sorri e diz: não tem importância, eu posso dar um toque nisso. Ela é perfeita, possui um egoísmo no ponto certo. O anjo engasgou-se. Egoísmo? E isso é por acaso uma virtude? Deus acenou que sim e acrescentou: se ela não conseguir separar-se da criança de vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, esta é uma mulher que abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, mas será também muito invejada. Ela nunca irá admitir uma palavra não dita. Nunca considerará um passo como uma coisa comum. E quando a sua criança disser mãe pela primeira vez, ela presentirá o que está a presenciar um milagre. E quando ela descrever uma árvore como o pôr do sol para o seu filho cego, ela verá como poucos já conseguiram ver a minha obra. E eu permitir-lhe-ei ver claramente coisas como ignorância, crueldade, preconceito, e ajudarei sempre a superar tudo. Eu estarei ao seu lado a cada minuto da sua vida, porque ela está a trabalhar comigo. Bom, disse o anjo, e quem o Senhor está a pensar mandar como anjo da guarda? Deus sorriu e disse: dê-lhe um espelho e é suficiente. É bem assim que é uma mãe de uma criança especial. Ela sobrevive, ela tem que também se separar um pouco do filho, porque, como eu falei, 24 horas é pouco. Ela tem que saber dividir, tem que saber viver também. Tem que ter outras crianças típicas para ajudar mais ainda nesse desenvolvimento. Mas também é uma mãe que é uma guerreira, né? Que é com a garra mesmo, que levanta a cabeça, que mostra para a sociedade a diferença, que mostra para a sociedade o carinho como todo. Uma mãe que ela vive em tratamento, buscando a melhoria dessa criança a cada dia. Uma luta na escola, uma luta em terapia, uma luta onde quer que seja, até mesmo na família, porque muitas vezes a família também nos deixa um pouco cabisbaixo, né? Mas aí essa mãe, ela vem mostrando a cada dia tudo isso. Então, às vezes as famílias não têm essa aceitação. O porquê que a minha criança é especial? Eu creio, uma vez eu escutei uma pregação sobre isso, que eu tinha muita curiosidade. E aí o pastor falou, tudo é para a glória de Deus. Às vezes é para nos ensinar certas situações e ensinar também as pessoas que estão próximas a nós. Então essas mães, elas são mais ainda do que especiais. Então eu gostaria de agradecer a todos e gostaria também de deixar esse versículo que diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Obrigada a todos. Amém. Obrigada, Xênia.
Que Deus abençoe ela, né? Cada dia nessa missão aí como mãe, né? Como profissional, e que nós possamos resplandecer, né? Ser luz no mundo, mostrando o amor de Cristo a todos, né? Que não é fácil, né? Como ela falou, não é fácil, mas é possível, sim, né? E eu queria agradecer por essa oportunidade também e dizer que à noite nós vamos continuar falando desse assunto. Quem vai pregar à noite é Tony. Então, venha à noite também, convide pessoas também para ouvir mais da palavra do Senhor.